Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma jogada que é bastante popular na área da cartomancia, que é a comparação entre casais, ou entre seu crush, seu marido, sua esposa, pessoa que está interessada. Então, assim, a gente vai fazer uma comparação entre três perfis de casal. Vamos ver qual dessas perfis você vai se interessar mais. E aí, você escolhendo, a gente vai fazer essa comparação, o que que você sente, o que que o outro sente, o que que você pensa, o que que o outro pensa, e qual ação esperada de você, qual ação esperada dele, e qual que é a energia da conexão de vocês, ok? E então, deixa eu me apresentar para começar a história. Meu nome é Mônica, eu sou a voz atrás do canal. E vocês sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora. Quem já está voltando, super obrigado pela tua presença. Espero poder estar ajudando vocês com essas leituras. Como sempre, em todos os canais do YouTube, a gente pede que vocês se manifestem, dando joinha, comentando, curtindo e se inscrevendo, é claro, para não perder nenhuma jogada nova, tá certo? Se vocês gostarem desse tipo de leitura, também me coloquem no descritivo e assim eu vou organizar mais vezes dessa forma. Combinado? Então, para vocês escolherem, temos aqui a primeira, que é a chave. Com esse baralho. O segundo é o trevo. Com esse outro baralho. E o terceiro, a roda. Com este outro baralho. Vocês podem escolher pela mandala que te interessar mais, pelo baralho, enfim. Eu já tirei os oráculos, porque vai ser um pouquinho mais longa nossa, a nossa leitura. Então, sem mais delongas, vamos pular para vou limpar aqui a mesa e a gente vai pular para a primeira leitura. Se você escolheu qualquer uma outra, você não precisa ver todas as leituras. Você desce na descrição do vídeo e lá você vai achar capítulos. Você clica no capítulo da chave, do trevo ou da roda, né? Ou pode ser vermelho, verde, azul, eu não sei ainda como é que eu vou botar, mas é um desses três. Combinado? Então deixa eu limpar aqui a mesa. Se você escolheu essa linda mandala chamada a chave, o símbolo da chave é o símbolo da abertura, em geral, né? Então, é uma simbologia de que algo talvez vá se abrir na relação de vocês ou é uma solução para a relação de vocês. Eu vou jogar isso aqui depois que a gente jogar com os oráculos. Então, aqui temos você, aqui temos a outra pessoa e a relação no meio. Então, vamos começar com você, inclusive para você poder perceber se realmente essa leitura é para você, se descreve a sua pessoa. Pode acontecer das leituras estarem trocadas, muitas vezes um reflete o outro. Então, o que você sente que o outro está fazendo pode estar sendo refletido pelo que você faz ou pelo que você sente. Então, isso também é natural acontecer. Se você percebe que nada do que eu estou lendo se encaixa com o perfil seu e da outra pessoa, independente do sexo, eu vou falar você e outra pessoa, tá? Porque aí você pode encaixar em qualquer situação. Essa não é o seu grupo ou esta não é a sua leitura. Então você pule para um outro que possa ter te chamado a atenção. Você pode até escolher as 3 leituras ou 2 leituras, siga a sua intuição, é o que é mais importante. Então vamos lá. O que é que você sente? Você está sentindo uma certa dor, uma dor emocional até, né? Algo que assim, essa relação está te causando dor. Ou você está num estado de dor pessoal e a relação não está ajudando nessa situação. O que você está pensando sobre segredos,
Então, pode ser que existam, deixa eu ajeitar aqui, para poder caber todo mundo. Segredos, como se você talvez não quisesse contar o que você está sentindo para outra pessoa ou para alguém, e você está pensando, eu tenho que manter a cara de feliz ou a cara de paisagem, que não está acontecendo nada, que o outro não está me atingindo. Pode ser que isso esteja acontecendo com você nesse momento. E qual a ação relacionada? O que você está fazendo de movimento nesta relação? Inteligência. Na verdade, o The Crown, que é o corvo, ele traz um lugar de mergulho na sua própria, dentro de você, né? É como se você tivesse mergulhado em você. Você não está, até por conta dessa dor, até por conta desses segredos, dessa cara que você está fazendo de paisagem, você está precisando curar esse espaço dentro de você. Então você não está muito investido nessa relação, por enquanto, né? Do lado de lá, temos isolação, isolamento, isolation. O que é, até de certa forma, uma possibilidade, que talvez você até esteja sentindo esse isolamento e esteja sentindo essa dor. Então, essa pessoa está sentindo, ou essa pessoa está se sentindo isolada, a outra pessoa, né? Esse aqui é você, esse aqui é outra pessoa está se sentindo isolada, ela está se isolando naturalmente. O que ela está pensando? Novas direções. Então, ela deve estar pensando ou em sair da relação ou continuar. O que fazer com isso? Quais são as soluções que eu tenho para a minha vida, vida individual? Tá? Eu permaneço nessa relação, não permaneço nessa relação, do jeito que tá todo mundo sofrendo. Então, eu preciso de uma solução. Essa pessoa está pensando numa solução. E o que a gente pode esperar de movimento, ou o que essa pessoa está movimentando em relação de ação, né, nessa relação? Strength, que é força. Força no sentido de manter a relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o alce, ele é talvez essa pessoa esteja se isolando para pensar em soluções para manter a relação, porque do jeito que está, a relação não está funcionando, por responsabilidade de um, do outro e até dos dois, né? Porque o alce, ele é um dos poucos animais, né? Alguns dos animais na natureza, eles escolhem uma fêmea e fica com ela para sempre. Não tem mais de não cruza com várias fêmeas, o macho, né? Porque aqui é um macho que está. Então, então ele é muito fiel. Então, talvez essa força, a força que essa pessoa está mantendo é para manter a relação ou para manter o relacionamento de alguma forma, porque essa pessoa, pelo jeito, ela é fiel a essa situação, a essa relação, pelo menos a nível de sentimento. Não quer dizer que, de repente, aconteça alguma coisa que essa pessoa escolha uma terceira pessoa, mas nesse momento, essa pessoa é fiel, pelo menos assim, pode até assim, não deu certo, vou seguir adiante, vou namorar com outras pessoas, mas nesse momento, essa pessoa está sendo fiel à relação, tá? E qual que é o que está acontecendo? Qual que é a situação da relação neste momento? Boundaries, ou seja, limites. É como se os dois lados, pelo que eu estou vendo, estão colocando o pé no freio. Então, tipo assim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso resolver coisas, preciso. Que mais pode ser? Os limites do que o outro invade, ou colocar limites às próprias ações que estão fora
fora de harmonia, né? Então, os dois estão procurando esses limites internos para não ultrapassar os limites do outro e também não permitir que o outro ultrapasse os seus próprios limites. Então, é isso que está sendo trabalhado. Talvez um cuide demais do outro, o outro cuide de menos do um, e um se sinta invadido, o outro fica paralisado. Enfim, são coisas que às vezes acontecem nas relações, e aqui está sendo negociado esse tipo de situação, ok? Vamos jogar aqui e fazer uma pergunta no sentido de que o que pode se esperar se a gente tem uma chave? O que essa chave vai trazer para a relação? Ups, caíram 3. Vamos pegar essas 3. Essa chave vai trazer uma ação, um impulso de ação, definitivamente, porque tem a carruagem e o 7 de espadas. Vamos entender esse 7 de espadas. Ah, certo, entendi. Então é o seguinte, parece que vocês dois vão entrar num estado de numa situação em que vocês querem recuperar o tempo perdido, o tempo roubado entre vocês. De alguma forma, essa chave que vai ser talvez exatamente vocês acharem os seus próprios limites, falar claramente um para o outro o que é que o que você consegue, o que você não consegue, o que você dá conta, o que você não dá conta, vai fazer com que vocês se sintam no impulso de recuperar o tempo perdido, enquanto vocês estavam nesse impasse que vocês estão agora. E quando a gente fala de 6 de copas e 10 de copas, é um movimento muito gostoso, tipo assim, abrir a vida, quando vocês deixam tudo claro, não ficam com si... Porque aqui os dois estão em silêncio, na verdade, porque se um está isolado e o outro está com segredos, ninguém está falando com ninguém. Então, realmente tem uma cerca entre vocês que precisa ser aberta por uma chave. E essa chave, deixa eu pegar aqui, qual é a chave para essa relação voltar a se conectar, para vocês poderem recuperar esse tempo perdido, né? Vou trazer aqui um guardião do fogo sagrado, para ver o que é que esse guardião fala sobre isso. Pena branca. Sou o índio guerreiro, guardião da sua força e da tua coragem. Talvez alguém aqui precisa de coragem para ser o primeiro a falar, né? Te trago a força yang necessária em teu trabalho e teus posicionamentos. Com certeza, os dois precisam se posicionar para não, tipo assim, você abre a porteira, assim, mas eu não quero que você entre, mas abre a porteira e o outro entra e depois se reclama que o outro entrou, né? Te conecto com a Mãe Terra, com os elementos da natureza e todos os seres que nela vivem. Abro as matas para que você possa passar e encontrar o teu lugar ao sol. Cada pena do meu cocar simboliza um mérito que você tem alcançado. Olhe para tudo o que já conquistou na vida e se aproprie dessa força. Talvez é isso, os dois estão com medo, apesar dos dois gostarem muito um do outro. Eu sinto que é um casal que, não importa o sexo, são duas meninas, dois meninos ou heterossexuais, gostam muito um do outro, mas estão reticentes, tem um muro entre vocês. E aqui Pena Branca diz: vocês precisam de coragem para falar o que vocês estão sentindo, para falar o que vocês estão pensando e falar como vocês querem que o outro interaja com você. E só falando que isso aqui se abre, né? Só falando e comunicando o que você está pensando, que essa situação aqui vai andar para frente. Deixa eu perguntar aqui uma outra situação, que eu vou botar para cima para poder caber todo mundo. Aí,
encher de cartinhas, mas deixa eu ajeitar aqui, para a gente poder tirar mais cartas e fazer uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que, deixa eu até botar para cá, porque isso aqui já foi respondido. E agora nós vamos perguntar, em curto espaço de tempo, o que a gente pode esperar? Curto espaço de tempo é no máximo 3 meses, ok? A roda da fortuna, uma mudança. Vai haver uma mudança. Uma mudança aonde vocês vão começar, um de vocês pelo menos, nos próximos 3 semanas a 3 meses, 3 dias, 3 semanas, 3 meses, começarem a investir, né, na relação, novamente. A longo... Cadê a outra aqui? Vou pegar outra baralho para poder diferenciar. A longo espaço de tempo, num espaço de tempo mais longo, vamos tirar 3 cartas. O que é esperado? Se existe... Aqui existe um potencial para essa relação, tá? Se vocês voltarem a falar, existe um potencial. Então temos aqui 1, 2, 3. Ah, foram 4. Não tem problema. Vamos lá. Qual é o potencial a longo? Se é uma relação que vai realmente ter potencial. 5 de espadas, justiça, 5 de paus e o sol. É interessante isso, né? Porque nós temos aqui discussões e equilíbrio, discussões e equilíbrio. Então vai ser um fluxo aonde vocês precisam realmente, quando vocês estiverem novamente nesse estado de tentar se isolar porque tem algo que está incomodando, voltar, vocês precisam, para isso, para a relação de vocês ser uma relação que tem um processo longo, uma possibilidade mais longa, né? Cada vez que vocês discutem, vocês precisam achar o equilíbrio novamente através da comunicação. Então, se vocês estão com questões mentais a nível de discordância, procurem, né, o equilíbrio voltando ao que é justo para os dois, o que pode ser equilibrado para as duas pessoas. Tá bom, eu abro mão disso, tá bom. Porque, na verdade, relações são, de certa forma, assim, todas elas, de qualquer ordem, até comerciais. A gente precisa dizer o que é que está acontecendo dentro do coração de cada um, porque ninguém tem bola de cristal, né? Então, olha, isso aqui está me incomodando. Então, o outro fala assim, tá incomodando eu fazer isso, então vamos combinar que eu faço isso só quando você não estiver, e quando a gente estiver junto, isso aqui não vai ser mais, não vai estar na pauta, né? E você mesmo pode dizer, eu estou incomodada com aquela outra história que você fica sempre fazendo aquilo. Para cada um vai ser uma coisa diferente, não dá nem para dar exemplo, mas aqui no Brasil tem muitas essas coisas. Você vai todo domingo ver futebol com os teus amigos e me deixa aqui com as crianças, por exemplo. Né? E aí vocês precisam achar um meio termo aí, tá? Então não vou mais todos os domingos, ou eu vou todos os domingos, mas sábado eu fico disponível para a família direto, porque esse é o meu dia de fazer coisas só para mim. E você terá um dia para fazer coisas só para você. E aí vocês acham a felicidade dos dois encontrando coisas que os dois queiram fazer e que, de repente, nem precisa incluir o outro nesse processo, né? Então, aqui está falando muita conversa e muita comunicação, dizendo o que está te incomodando e trazendo soluções. Não é tipo assim, não vou mais fazer e ponto. Porque não vou mais fazer passa para você que está dizendo que não vai mais fazer, não importa de que lado seja, pode trazer para você uma mágoa, porque era alguma coisa que você gostava muito. Eu vou voltar para o futebol só para como exemplo, tá? Mas pode ser do lado das meninas, eventualmente gosta de ir para o cabeleireiro, ficar horas no cabeleireiro, ou gastar um dinheirão no cabeleireiro, enfim.
E o homem diz assim, você fica muito tempo cuidando de você e não deixa eu fazer o que eu gosto, né? Então é esse, você pode fazer o que você quer e eu também quero fazer o que eu quero. Então cada um tem o seu espaço para fazer o que quer no seu tempo livre, vamos dizer assim, né? Então achar esse equilíbrio. E quando vocês discutirem, eu sugiro que vocês tirem da conversa a acusação que o outro é responsável pela minha infelicidade, o que isso não é verdade. Nunca o outro é responsável pela nossa felicidade, não deve ser responsável pela nossa felicidade. O outro acrescenta mais felicidade ou não, mas ele não pode ser o responsável. Cada um é responsável pela própria felicidade, pelo seu sol, por ser feliz. Então, você pode dizer, me faz muito feliz cuidar de mim e ir no cabeleireiro, então eu preciso desse espaço. E o outro diz, ir ver futebol no domingo com os meus amigos, ou jogar futebol, que seja, qualquer outra coisa, me faz muito feliz e eu preciso disso para que a nossa relação esteja, né, bem. Então, focar na solução. A solução é, nós queremos estar felizes. A gente, em vez de ficar acusando o outro da sua própria infelicidade, você mostra que o que me faz feliz. E aí vocês vão focar na solução e não nas acusações. Isso é o que é mais saudável entre um casal para que a relação de vocês dê certo. Tá certo? Se você gostou, então, essa é a leitura do grupo 1 que escolheu a chave. Se quiser uma leitura mais profunda, específica para você, mande um e-mail para curaticartas@gmail que a gente faz uma jogada específica para você, te orientando no seu processo individual. Ok? Então, não esqueça de dar seu joinha, de fazer seu comentário. Eu adoro saber o que vocês acham das leituras, tá certo? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau! Muito bom! Então, se você escolheu o trevo, essa é a sua leitura. Então, nós vamos agora jogar os oráculos e vamos ver o que você sente. Né? O trevo é uma carta que traz uma sorte e ela é uma carta que tem 4 lados iguais, então é uma carta que traz uma certa estabilidade, mas vamos ver o que é essa estabilidade, como é que você está sentindo nesse momento, qual que é o seu sentimento em relação a essa sua relação, né? Energia, muito bom, você está animado, ou animada, né? Você está animado. O que você está pensando em relação o que você está pensando sobre a relação? The Gardener, você está pensando em cultivar essa relação de alguma forma, em colocar a sua energia para fazer com que essa relação frutifique, né? Quando você é um jardineiro, essa que é a nossa função como jardineiro, cuidar do jardim, cuidar da terra, para que dê frutos, não é? E qual que é a ação que está, em princípio, acontecendo? Qual que é o seu impulso de ação nesse momento? Criativo, tem uma aranhazinha e a flor do maracujá. Consegue ver a aranha? E as aranhas, elas são tecedeiras, elas é como se você realmente quisesse, com muita paciência, né? Porque de certa forma o maracujá é o que te dá paciência para essa relação funcionar de forma coerente, enfim, fazer o que precisa ser feito para a relação funcionar. É muito essa energia. Estou pronto para essa relação começar a funcionar. Vamos ver como é que está o outro lado? O outro lado, o que o outro está sentindo? Flow. Essa relação está indo bem, está indo bastante bem. Ele está sentindo que a relação está caminhando. Se você tinha dúvidas que se o outro gosta, não gosta, quer, não quer, ele está sentindo que tem fluxo, que realmente a relação está bacana. O que ele está pensando sobre a relação? Minha casa é meu castelo.
essa pessoa se sente em casa, se sente confortável nessa relação. A minha casa é meu castelo, assim, eu me sinto como se eu já pertencesse nessa relação. É uma relação que realmente está em fluxo. E temos aqui esperança, que é a borboleta e snowdrop, que é o nome dessa florzinha aqui. Então, assim, essa relação, se você tem dúvida se vai funcionar, se está funcionando, ela está funcionando bastante bem, pelo menos internamente. Vocês estão em sintonia, os dois estão pensando muito bem, estão com esperanças, pelo menos, que essa relação, se é uma relação que começou faz pouco tempo, que você não sabe como é que tá, como é que não tá, neste momento, essa relação está num fluxo bom, os dois estão querendo investir nesta relação. O que está no meio desta relação? Deep Healing. Então assim, 2 pontos, travessão. Essa relação, se for uma relação que começou há pouco tempo, ou que vocês retomaram há pouco tempo, fiquem atentos, porque é uma relação que vai trazer muita cura. E realmente, para trazer cura, é necessário ter essa disposição, essa energia, e estar disposto e disponível a fazer todos os acertos que uma relação nova, seja nova por tempo, ou seja uma nova relação porque vocês resolveram retomar, né? Precisa, porque a gente às vezes fica muito animado por um tempo e depois a relação fica meio, não sei, começa a virar uma coisa assim um pouco mais do dia a dia, dos incômodos. Então, neste momento está tudo lindo, mas como apareceu uma limpeza profunda, eu diria para vocês ficarem muito atentos aos incômodos, caso eles aconteçam, acontece com todo mundo, né? Tipo assim, às vezes não são coisas enormes, né? Mas não esperar muito tempo para falar sobre essas coisas que estão incomodando. Principalmente coisas que têm a ver com que não dependem só do outro. No sentido de, olha, quando você faz tal coisa, isso toca no meu medo de ser abandonado. Quando você, por exemplo, fica muito tempo sem falar comigo. Eu sei que eu preciso resolver meu problema de abandono, mas eu vou pedir para você me ligar de vez em quando, me dizer se está tudo bem, para eu não ficar aflito enquanto essa cura não está sendo feita. Então é muito esse lugar de que eu peço para você paciência, para enquanto eu não curo o que eu sei que eu preciso curar. Mas também você, seja lá de que lado for, precisa fazer esse trabalhinho quando aparecer o incômodo, né? Procurar o seu terapeuta de confiança. Mas vamos lá. O que é que as cartas falam sobre essa relação? O que é que precisa ser observado nessa relação neste momento? 1, 2, 3, 4 e 5. Realmente, ops, tá vendo? Apareceu aqui a pedrinha no sapato que talvez apareça eventualmente na relação de vocês, como em qualquer relação, tá? Não é que a sua relação tá pior, nem vai ser. Todas as relações têm perrenguinhos. O outro, todas as nossas relações, elas têm essa função. Fazer um espelho para a gente curar o que a gente tem que curar dentro da gente. Então, tem coisas que incomodam, tem coisas que não são perfeitas e precisam ser conversadas, negociadas e curadas. Tá combinado? Mas o que diz aqui? Os dois estão de coração aberto para achar a felicidade nesse novo caminho. Só que esse novo caminho vai ter que, vocês vão ter que usar da sabedoria interna de vocês, o que vocês aprenderam nesse tempo, nas suas próprias curas internas, para lidar com esse 3 de espadas, que é o que eu falei para vocês. Vai aparecer 3 de espadas, vai aparecer incômodo, vai aparecer chateação, porque ninguém é perfeito nas relações. Todo mundo tem suas picuinhas. Não precisa ser coisa grande, eu não estou dizendo que vai ser uma coisa enorme,
mas existe sempre alguma coisa que nas relações elas vêm para ajudar a gente a curar as nossas questões internas. E se essa relação veio com esse perfil, fiquem de olho. Não briguem demais com o outro porque vocês estão com dores. Vão mexer nas suas próprias dores. E comuniquem para o outro que aquilo fez você sentir X, Y ou Z e peça para o outro ter paciência enquanto você não, né, sinaliza para o outro, né? Já que vocês estão nesse fluxo, já que vocês estão investidos em melhorar essa relação, é importante a comunicação entre vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui o que é que qual que é o guardião, já apareceu, dessa relação. O guardião dessa relação é o Granaquier. Eu sou o guardião da tua paz interna. Tire um tempo para ficar quieto, em paz, contemple a natureza, ouça seu coração. Eu te trago a serenidade, a força e sabedoria para que possas lidar com os teus relacionamentos. Então, é um relacionamento que tem essa bênção de ser um relacionamento que vocês vão conseguir com uma certa tranquilidade lidar com os perrengues dos relacionamentos, porque é um relacionamento que veio para isso, para ajudar vocês nessa situação. Uma situação em que está se esperando, né, que, como qualquer outra relação, tem alguns perrenguinhos, mas vocês estão prontos a lidar com esses perrengues com as suas próprias aprendizagens anteriores, com as suas relações anteriores, com os fracassos anteriores, para que não aconteça de novo, né? Para que as próximas relações, ou esta relação que vocês estão tão dispostos, disponíveis, tenha esse fluxo mesmo, né? Vamos ver aqui, em curto espaço de tempo, qual que é a previsão, né? Vamos ver se tem futuro. Em princípio, parece que sim, mas vamos só confirmar. Em curto espaço de tempo, que é de 3 dias a 3 meses, qual que é a previsão para esse casal, para você que está aqui, e a longo espaço de tempo, qual que é a previsão para vocês. Longo espaço de tempo é entre esses 3 meses adiante, né? 1, 2, 3. Então, vamos ver. 2 de paus, a torre e 4 de paus. Olha só que interessante. Então, é isso mesmo que eu disse para vocês. Vocês vão passar por torres, vocês vão passar por 3 de espadas, mas vocês vão superar. Vocês vão achar, em curto espaço de tempo, é como se essa relação tirasse o chão de vocês e reconstruísse vocês num lugar de descanso interno, que vocês sabem que podem confiar no outro para falar dos seus perrengues, que o outro não vai julgar. Então, se vocês tiverem essa disposição de não julgar o próximo, o amiguinho, né? Em curto espaço de tempo, se vocês tiverem qualquer tipo de perrengue ou de discussão, vocês vão resolver. E vão resolver em harmonia, tá? E longo espaço de tempo, que é de 3 meses ou mais, outra torre. Estou falando que tem cura aí, chegando, mas tem outro 4 de paus e o pajem de copas, que é o mesmo que iniciou. Então, assim, esse fluxo de perrengue eu curo, perrengue eu curo, perrengue eu curo, é o que vai acontecer com vocês, porque o perrengue é natural das relações, primeira coisa. E a segunda coisa é que vocês vão estar sempre se reconstruindo como casal. Então tem muita possibilidade, vão estar sempre oferecendo esse amor incondicional para o outro a partir dessa cura. E é como se vocês tivessem dizendo assim, eu tô com esse problema, e o outro segura o espaço para você poder curar esse problema. Eu tô me sentindo assim, eu não tô conseguindo fazer assado, isso está me desesperando, e o outro fica presente ali, deixa eu te ouvir. Qual é o problema? O que você precisa nesse momento? O que eu posso estar fazendo para te ajudar a você superar essa história?
Às vezes não precisa fazer nada, é só estar presente, segurando na mão e ouvindo, né? Então, como tem duas torres aqui, mas logo depois tem o 4 de paus, é uma repetição. Vai ter sempre nesse processo de eu tenho um perrengue, mas o outro me segura na minha mão. Eu tenho um perrengue, mas o outro segura na minha mão. E pode ser qualquer tipo de perrengue, às vezes é perrengue do trabalho, às vezes é perrengue com a família, não é necessariamente entre vocês, né? Então, que bênção, essa relação é uma relação realmente de confiança, que vai dar muitos frutos a nível de vocês segurarem a mão do outro, de segurar a onda um do outro. Eu desejo demais que vocês tenham sucesso na vida, que vocês consigam realmente fazer esse processo de conseguir entrar em paz na presença um do outro, né? Que o outro te traga essa possibilidade de você entrar em paz com você, porque você pode confiar em quem está na tua frente, né? E se você quiser que uma jogada particular para qualquer situação, para qualquer outra questão, mande um e-mail para curatecartas@gmail, que a gente marca e eu vou ter o maior prazer de te ajudar nesse processo, ok? Não esqueça do seu joinha, não esqueça de compartilhar, tenho certeza que outras pessoas podem gostar dessa jogada, tá certo? E então, grupo número 2, eu me despeço aqui e a gente se vê na próxima jogada. Tchau, tchau! Olá para você que escolheu, no grupo número 3, que escolheu a roda. A roda é sinal de coisas que vão caminhar, né? Então, vamos lá para a jogada? Vamos ver primeiro o que você está sentindo relacionado ao casal. O que você está sentindo sobre, né, essa relação? Disrupção. Algo estranho, é como se tivessem tirado o seu chão, algo novo. Mas a disrupção é assim, uma coisa muito diferente daquilo que você está acostumado. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, a gente não sabe, mas algo que te tirou assim, meu Deus, é muito diferente. Eu estava acostumado com um tipo de padrão, agora está vindo alguém de outra forma, né? O que você está pensando sobre essa relação? A rosa branca da esperança. Opa! Rosas brancas, elas são sinal de sabedoria. E se você é uma rosa branca de esperança, talvez até essa surpresa é uma surpresa boa. Você está surpreendido com e está esperançoso ou esperançosa, né? Você olhando para essa relação, de repente você tem uma esperança. Isso aqui vai ser bacana, né? O que você está? Que tipo de ação você está tendo sobre na direção dessa relação? Overcoming Obstacles, que é o cabrito e a willow. Então, assim, você tem algo diferente está acontecendo, ou aconteceu, e você está com esperanças de que você vai algo novo, se é uma relação antiga, algo novo vai acontecer, se é uma relação nova, você está achando que agora você está disposto a as próximas relações a essa pessoa nova, a você superar junto com essa pessoa, porque ela te trouxe uma sensação de, ai, tem uma coisa nova acontecendo aqui. Algo que você fica animado. Então, é uma relação que está te dando esse frescor, essa sensação de frescor, né? O que a outra pessoa está sentindo sobre essa relação? Paz. Olha que bacana. Então tem algo assim de assim, tá em paz, está dando o seu melhor, né? Não está se sentindo incomodado ou incomodada, né? Porque assim é você de qualquer sexo e o outro de qualquer sexo. O que é que essa pessoa está pensando? Day and night. Pode ser que até está em paz porque essa relação de vocês é uma coisa muito nova, muito diferente do que vocês estão acostumados. É a noite e o dia, a diferença da noite para o dia. Ou pode ser que traga coisas novas, muito diferentes, né, daquilo que a pessoa do outro lado está acostumado. Mas a pessoa está tranquila em relação a isso, não está assustado. Precisa ver que tipo de ação que essa pessoa que está em paz e está achando também tudo muito diferentão, né,
o que essa pessoa está querendo fazer sobre essa relação. Nutrir o antílope e o trigo. Trigo é sinal de abundância, né? De nutrição mesmo, né? Que interessante. É um casal que está investindo. Se é uma relação nova, vocês estão investindo nessa relação, estão tranquilos em relação a essa nova relação, né? E estão dispostos a dar tudo de si. O que está acontecendo? Qual que é a energia entre vocês? Otimismo. Nada melhor do que essa palavra para descrever o que vocês estão sentindo e como é que vocês estão agindo um com o outro. Então, se vocês estão aqui com dúvida se vai dar certo ou não vai dar certo, porque vocês estão achando isso aqui tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo muito gostoso, cheiroso e muito delícia, né? Vocês estão na dúvida, isso aqui vai rolar, vai continuar assim, ou de repente, do nada, né? Pode ser que isso termine em tragédia. Essa que é a nossa dúvida, se em outros momentos terminou em tragédia. Quando eu digo tragédia, o outro abandonou, o outro foi embora, acabou, brigou, né? Abandonou, que são coisas chatas, né? Traiu, enfim, coisas que são bem desagradáveis. Aqui parece que tem um alinhamento, algo assim de vocês dois estão alinhados, sentindo que essa relação tem tudo para dar certo, né? Vamos ver o que é que pode se esperar dessa relação, como é que ela está nesse momento e o que pode ser, o tarô pode dar de orientação para vocês nesse momento da relação. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá tudo 10 de copas, com certeza. 10 de paus, 2 de ouros e 4 de paus. Então, assim, o que acontece? Existe uma possibilidade de... Vocês estão saindo, vocês estão à procura, né, desse relacionamento, vou botar entre aspas, perfeito. E não existe relacionamento perfeito. Mas vocês estão saindo de um lugar onde vocês mudaram essa sua percepção do que é um relacionamento. Porque às vezes talvez vocês estivessem nesse processo de achar que o outro tinha que me fazer feliz, o outro tinha que ser assim, o outro tinha que fazer assado. E vocês entraram nos relacionamentos anteriores num processo de dor, né? Porque as coisas não funcionaram do jeito que vocês imaginavam. Mas vocês estão no final dessa cura, saindo desse processo de peso e estão dispostos a começar a oferecer para o outro algo de novo. Vocês estão aqui, você do lado de cá está com muita esperança, você do lado de cá está achando que está tudo lindo. Então, o 4 de paus, ele traz assim, é como se fosse um fechamento com chave de ouro. Vocês que estão aqui podem começar a sentir que eu fiz o meu trabalhinho de casa e por isso eu mereço um relacionamento bacana, né? Com certeza você merece um relacionamento bacana. Então, se você curou as suas dores, se você não entrou em relações que não eram boas antes, você curou porque os porquês que você estava se relacionando com esse tipo de pessoa, né? Tinham curas que eram necessárias dentro de você, você está pronto agora, tanto de um lado quanto do outro, para um relacionamento novo e bacana. Quando eu digo saudável, não é sem perrengue, porque estamos sempre evoluindo, estamos sempre tendo coisas que nos tocam e a gente precisa sempre estar ajustando, né? Então vamos ver, deixa eu juntar aqui um pouquinho, para a gente ver em curto espaço de tempo o que é que você, antes do curto espaço de tempo, eu vou ler, mas a gente antes vai procurar um guardião para o relacionamento de vocês. Vamos ver que guardião é esse que vai estar abençoando, que vai estar direcionando o relacionamento de vocês a partir de agora. Pena branca é o mesmo que saiu no primeiro grupo. Se você ficou na dúvida entre o primeiro grupo e esse, eu diria para você dar uma olhadinha, porque lá
é um relacionamento que ainda está se ajustando para poder chegar nesse lugar aqui. Então, o Pena Branca, ele é um guardião que fala de coragem, e é muito esse lugar de coragem de falar o que sente, de falar o que pensa, né? Deixa eu ler para vocês. Eu sou um índio guerreiro, guardião da tua força e da tua coragem. Te trago a força yang necessária em seu trabalho e teus posicionamentos, ou seja, falar o que você precisa dizer sobre você mesmo. Te conecto com a Mãe Terra, com os elementos da natureza e todos os seres que nela vivem. Abro as matas para que você possa passar e encontrar o teu lugar ao sol. Cada pena do meu cocar simboliza um mérito que você tenha alcançado, que é essa saída do 10 de paus aqui. Olhe para tudo que já conquistou na vida e se aproprie desta força. Então, aqui está dizendo que vocês, como eu falei para você, como eu falei anteriormente, já fizeram as limpezas, já fizeram as curas. No grupo 1, ainda estava precisando fazer algumas curas específicas, cada um do seu lado. Aqui talvez já seja os finalmente, mas se você quiser saber que tipo de cura que é necessária, ou se vai te dar algum tipo de informação nova, né? Talvez dá uma olhadinha lá também, não tem problema nenhum. Só se você sentir que você ficou atraído pelo grupo número 1, senão também não há necessidade. Então vamos aqui ver a curto espaço de tempo. O que é essa relação? Curto espaço de tempo é 3 dias a 3 meses, tá? Tem para... Qual que são as previsões para 3 dias? Olha só. Pois é. Temos que ver aqui o que está acontecendo. E para longo espaço de tempo, deixa eu ver se vai mudar e eu já explico para vocês o que eu estou vendo. A longo termo, né, que seria com 3 meses, 3 meses ou mais para diante, né? Vamos ver qual que é a história aqui. 1, 2, 3. Justifica esse 4 de copas, por favor. Ah, tá. Deixa eu botar aqui todas as cartinhas para cá, para vocês poderem ver essa nova jogada. Vou botar aqui para cima, para vocês poderem ficar na câmera. E eu vou explicar para vocês o que acontece. Então é o seguinte, em curto espaço de tempo, vocês vão estar investindo muito na relação. E é uma coisa de estar realmente dentro da relação. Mas eu vejo aqui, olha, um homem e uma mulher, olha só que interessante. Um 9 de ouros e um 9 de copas. Os 9s, eles são meio individualistas. É um lugar de ter certeza o que me faz feliz, o que é que me move para estar com alguém, para fazer alguma coisa. Então, vocês estão aí muito conscientes do que cada um individualmente tem como felicidade. É como se vocês não precisassem do outro para ser feliz. Isso é maravilhoso, tá? Por isso que eu estou falando para dar uma olhadinha no grupo número 1, que precisa chegar nesse nível aqui, tá? De não ficar com medo de ser infeliz quando coloca toda a responsabilidade no outro para que essa felicidade aconteça. Não é essa a proposta. Aqui vocês já estão num estado de maturidade que vai levar vocês ao 10 de copas. Aqui ainda é individual, vocês estão investindo na individualidade de cada um, e quando... Deixa eu jogar mais uma aqui entre vocês, para ter certeza. Vocês têm que ter coragem de dizer o que é bom para cada um, o que vocês gostam, como é que vocês gostam. Muita negociação aí para que os dois fiquem satisfeitos com as suas próprias individualidades. Tá vendo? Aqui a torre. Então, tem muita coisa para vocês trabalharem nesse processo, apesar de vocês estarem achando que estão com as borboletas no estômago e essa coisa de sentir que vocês estão bem.
Mas aí quando você está na frente, vocês estão bem sozinhos, já estão em paz um com o outro, individualmente, então agora que eu estou em paz comigo, que eu fico bem comigo mesma, eu vou de novo me abrir para o amor. E é isso que me está acontecendo. E essa relação vai tirar o chão de vocês, no sentido de vocês precisarem negociar com o outro, ou apresentar para o outro o que cada um faz, o que faz cada um feliz. Né? Não ficar só fazendo de tudo para o outro para poder ser reconhecido, mas negociar e chegar nesse meio termo entre o que é bom para mim, o que é bom para você, e estar sempre conversando sobre as coisas. Principalmente, comunicação é a chave para toda a relação. Mas vocês vão conseguir, a longo prazo, deixar para trás aquilo que é picuinha, né? E achar felicidade. Deixar para trás as picuinhas e achar o amor, porque a picuinha está aqui. Olha a cara de cara de picuinha, não tô nem aí. Você quer pedir desculpa, mas não vou aceitar, tipo isso. E no lugar disso, oferecer o amor, oferecer o aconchego, para assim, pô, você fez porque você estava em dor, eu sei, eu entendo. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso da melhor forma. E tem muito amor envolvido, porque aqui tem 3 cartas de copas, né? E com a sabedoria. A papisa é a que traz a sabedoria interna, é o que a sabedoria de cada um interno vai oferecer para a relação. E vocês vão conseguir superar as picuinhas através do amor que existe entre vocês. Então, essa torre aqui é uma desconstrução daquilo que todo mundo acredita que seja o amor de duas pessoas. Porque vai ser um amor de 2 pessoas maduras, que já sabem o que querem, que gostam de coisas diferentes, mas ao mesmo tempo sabem negociar e vão achar esse processo na medida em que a vida for seguindo o seu ritmo, seguindo o seu rumo. Tá certo? Meus amores do grupo número 3, fico muito feliz por vocês. Espero que vocês consigam achar essa capacidade de negociação, essa capacidade de falar dos sentimentos sem medo do outro, ou sem medo de ser feliz. Basicamente é isso. Eu preciso, é uma necessidade de falar mesmo o que está no coração de vocês para o outro, e o outro abrir esse espaço, abrir esse de ouvir o que está te incomodando e não se sentir atacado porque o outro está incomodado. Tem isso também, né, nas relações. Porque o outro disse que, eu não gosto, como eu dei de exemplo, acho que foi no grupo 1 ou 2, não lembro. Tem um que gosta de ir no futebol todo domingo e o outro adora, né, sair para fazer compras com as amigas. Estou falando de um casal heterossexual, mas eventualmente podem ser outras coisas. De outros tipos. E aí, um reclama que só sai com as amigas e deixa sozinho, o outro reclama que domingo vai ver o futebol. E falar dessas necessidades, e falar de isso aqui me faz feliz, isso aqui é que eu gosto de fazer uma vez por semana, é meu espaço particular, e você tem seu espaço particular com as suas amigas, ou com a sua yoga, ou com a sua meditação, seja lá o que você faz, com o seu curso de pintura, né? E eu gosto do futebol, eu gosto de jogar, sei lá, vôlei, ou eu gosto de... eu faço coleção de selos e gosto de trocar selos, e para o grupo que troca selos, né, falar sobre isso. Pronto, cada um com a sua individualidade, e ao mesmo tempo vocês se encontram no meio. Então, isso é um casal mais maduro, né, que não fica de picuinha porque o outro faz o que gosta, mas acha para si o que gosta de fazer e abre esse espaço para o outro ser quem ele é, oferecendo esse amor, essa possibilidade de amor, tá certo? Então, grupo número 3, que bênção, hein? Muito feliz de ouvir isso, espero realmente que esse otimismo e pena branca acompanhem vocês no coração, que vocês consigam realmente ter uma relação frutífera, né? Com muito amor. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Se quiser uma leitura particular minha, só mandar um e-mail. Se quiser
mandar para um amigo, quem sabe ele também tem alguma questão que possa estar sendo lida aqui no nosso canal, eu vou ficar super feliz com a presença de vocês, dos seus amigos e dos novos integrantes dessa nossa comunidade, tá certo? Então, um beijo enorme e até a próxima, gente! Tchau, tchau!